começou com o que parecia ser um acidente. Antes da gente continuar, vamos fazer aquela chamada que você sabe qual é. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, ative o sininho, porque é importante que a gente compartilhe essa mensagem e que a gente converse cada vez mais com mais pessoas sobre os temas que nós abordamos aqui. Mas começou como um acidente, sim. A fala do presidente Bolsonaro em uma de suas lives, dizendo que ninguém era obrigado a tomar a vacina, parecia mais uma das suas derrapadas, mais uma fala estúpida, mais um desses absurdos que o presidente gosta de falar. Mas não era, não. E a maior prova disso é que logo depois dessa fala, infeliz, mas corriqueira em se tratando de Bolsonaro, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que está cada vez menos Secretaria de Comunicação Institucional e cada vez mais atuando como uma caixa de ressonância dos absurdos que o presidente diz, lançou o que seria uma campanha, um card institucional, reverberando novamente a mesma fala, de que nenhum brasileiro pode ser tolhido do seu direito de não querer tomar uma vacina. A partir desta ação, nós percebemos que aquela fala tinha muito mais de estratégia do que propriamente de uma estupidez a mais. Dentre as principais implicações de uma fala como essa, está a tentativa de Bolsonaro em criar uma noção entre os brasileiros de liberdade plena. Todos têm o direito de fazer aquilo que bem entender, sem a implicância, claro, de qualquer tipo de obrigação. Liberdade plena e total. Lembre-se, por exemplo, de quando o ministro, o ex-superministro e cada vez mais quase ex-ministro, Paulo Guedes, chegou a dizer durante o debate sobre o isolamento social de que ninguém poderia impedir direito do sujeito de sair andando por aí. Ou seja, faça o que você bem entender e aí, se for algo errado, a lei virá para lhe cobrar. Muito bem, é uma teoria ótima, parece algo bem razoável e sensato. Exceto pelo fato de que o Brasil vive um modelo de atendimento público, sobretudo em saúde, que preconiza que a profilaxia, que o atendimento antes da doença deve ser feito pelo próprio cidadão. Em linhas gerais e práticas, é como se Bolsonaro defendesse que cada um fizesse o que bem entendesse com a própria vida e com a própria saúde, colocando, nesse caso, a de outras pessoas em risco, mas depois, caso algo desse errado, que esse cidadão pudesse correr para onde ele bem entendesse, inclusive para o Sistema Único de Saúde. Ou seja, Bolsonaro defende e incentiva que as pessoas corram o risco de pegar a doença, corram o risco de infectar outros e que depois procure o sistema estatal para que o Estado pague a conta da estupidez que foi plantada na cabeça de cada um. Agora, que cabecinha ruim aquela que deixa ser plantada e adubada pelas ideias de Bolsonaro, né? Mas acontece que, para além disso, nós temos uma outra situação nessa tal fala de ninguém é obrigado a tomar a vacina. Não se pode tirar direito do cidadão de ir e vir. E esta posição é extremamente estratégica. Ao se levantar contra a ciência, contra estudos científicos, como já fez em várias outras oportunidades, Bolsonaro acaba por reforçar a tese de um governo autocrático. Nós temos governos democráticos em que o poder e as decisões emanam do povo. Nós temos muitas vezes, e a história mostra isso, e na verdade, em alguns países ainda existem os governos teocráticos. Né? A ideia de que o poder emana de um Deus, de divindades. A autocracia defendida por essa nova extrema-direita, e que nem é um movimento tão recente assim, apenas uma renovação do que já aconteceu na história recente, nada mais é do que o poder emana da minha cabecinha. No caso, a cabecinha é a cabecinha do Bolsonaro. Portanto, a tentativa do presidente em criminalizar decisões científicas, em questionar e politizar e ideologizar, colocar
um pensamento ideológico cheio de preconceitos, por exemplo, em alguma vacina, é uma tentativa de controlar a cabeça das pessoas e a opinião de cada uma delas. Porque quando ele diz que a vacina não é obrigatória para todo mundo, ele também coloca em prática o discurso de que desconfia da vacina. Olha, talvez não seja o melhor caminho você tomar essa vacina, porque a gente não sabe o que tem dentro. O resultado que vem desse tipo de pensamento é a de que você que está me ouvindo, você que gosta de mim, por favor, somente tome decisões e siga caminhos que eu segui para mim e que eu explicar para você que é o melhor. Porque a ciência pode ter muita política e pode servir para enganar você. É preciso dizer que isto é um método, é uma forma estratégica de pensar e agir, e isso se espalha também a outras questões envolvendo o poder e a relação social da vida em sociedade. Como não se lembrar, por exemplo, dos recorrentes questionamentos que Donald Trump e o próprio Bolsonaro faz em relação à imprensa. A mesma imprensa que antes servia, e servia muito bem, para dar transparência às ações, sobretudo descobrir ações escondidas e encobertas por parte da classe política brasileira, agora também foi criminalizada junto com essa classe política. A imprensa agora é um instrumento inimigo para destruir o governo Bolsonaro. E é isto que ele reforça o tempo inteiro. A partir daí, a autocracia se reforça cada vez mais, porque a mensagem é a mesma em relação à vacina. Não confie na imprensa, não confie no que os jornalistas dizem. Confie no que eu digo. E nos blogs que espalham fake news que o papai paga, tá? Este é mais um traço da autocracia bolsonarista e que também se espalha por Viktor Orbán e Donald Trump mundo adentro. Um outro exemplo para dizer que a vacina não é um discurso isolado e a sua desconfiança como item ideológico serve tão somente para reforçar que o pensamento verdadeiro e puro parte somente da cabeça do gestor, está no trato de Jair Bolsonaro em relação ao Poder Judiciário. Ele também faz uma seleção e uma separação dos juízes, dos magistrados e do tipo de decisão que agrada a ele e é tida como verdadeira, em contraposição àquelas que prejudicam a ele, seu governo, sua família, que ferem seus interesses e que servem para descobrir aquilo que a sua família durante muitos anos fez de forma encoberta. Esse senso de justiça, esse senso de jornalismo, de comunicação e divulgação, essa ideia de transparência, para Bolsonaro, é tida em seu discurso como algo da ordem da perseguição e da tentativa de macular e comprometer o seu governo. Ou seja, esta imprensa, este juiz, este procurador, não são bons, porque não são aquilo que eu penso. Então, de volta à vacina, quando ele cria este método de pensamento, querendo colocar ideologia e política em medicamentos, em remédios, é preciso lembrar da hidroxicloroquina, que é um medicamento indicado para malária e outras doenças e outras enfermidades, e que na voz e no pensamento ativo de Jair Bolsonaro, nada mais é do que mais um instrumento para manipular de forma política e ideológica o seu discurso, o tipo de medicamento que serve, o tipo de medicamento que um autocrata acredita e indica. E quando a gente tira por base a reação das pessoas nas redes sociais e até no dia a dia, no tocante à tal da hidroxicloroquina, nós percebemos que muitos sim acreditam cegamente naquilo que o curandeiro, médico, visionário, juiz, jornalista, editor, babalorixá, divindade, que quer que seja, Jair Bolsonaro, pensa e indica e seguem. Este é um dos exemplos mais clássicos e mais gritantes desta autocracia que é uma marca da nova extrema-direita no mundo e que tem um representante importante aqui no Brasil. Porque o invólucro de tudo isso, a embalagem de tudo isso, é um pensamento nacionalista, honesto, anticorrupção e conservador. E as pessoas batem no peito e saem às ruas dizendo que são exatamente isso, conservadoras. Querido, você não é conservador, você é apenas ignorante. E está querendo agora que a sua ignorância campeie por aí como sendo verdade. Você está feliz porque a sua ignorância agora é maioria.
Portanto, é preciso que a gente fique bem atento em relação aos próximos movimentos do governo e, sobretudo, do presidente Jair Bolsonaro, daqueles responsáveis por espalhar a sua ideologia, o seu pensamento vivo nas redes sociais sobre a vacina, sobre as vacinas de um modo geral. Porque o objetivo de Bolsonaro não é preservar as pessoas de eventuais vacinas a qual ele pode ter informações privilegiadas de que não são exatamente funcionais, de que não cumprem o que prometem ou que não são seguras. A intenção dele é outra, é agitar a sua claque, é agitar esse conservadorismo ignóbil, essa malta ignóbil que segue para justamente manter o cabresto bem próximo e bem apertado e dar uma demonstração de força, de que até mesmo em relação à própria saúde, à própria segurança, essas pessoas são capazes de colocar à prova para deixar que Bolsonaro comande suas cabeças. É isso aí. O dia amanhece com a vacina questionada por Bolsonaro e os conservadores da ignorância brasileiros estão batendo palmas, cheios de desconfianças a partir do seu direito de ir e vir e de ficarem doentes. Mas se começarem a tossir e faltar ar, eles vão correr para o Sistema Único de Saúde, que ainda, e ainda bem, não faz distinção entre esses quadrúpedes sociais e mentais e os demais seres humanos. Até a próxima!